Aula de português, palavras com S e SS. Então, em algumas palavras, nós usamos só um S. Já em outras, nós usamos dois S. Vamos saber quando usamos um e quando precisamos usar dois S para ter o som de quem? De S. Eu vou usar SS para ter o mesmo som de S. Vamos ver. No início de palavra, nós usamos apenas um S. Como vocês podem ver aí de azul, está um S. Sapo, sopa, saia, sorvete. Então, toda vez que começar a palavrinha, só pode colocar um, não pode colocar dois S's. Então, lembre-se, sempre no início da palavrinha, só usamos um S. Também, entre consoante e vogal, nós usamos só um S. Lembrando que aqui tem um som de S ainda, porque nós vimos também que tem som de Z. Mas nesse momento tem som de S. Então, entre consoante e vogal, nós utilizamos apenas um S. Por exemplo, aí, curso, pensamento e diversão. Entre consoante e vogal. Na palavra aí, curso, nós temos um R antes do S, né? Que tá de azul, tem quem? Um R. E depois do S, nós temos quem? O O. Então, o R é o quê? Uma consoante. E o O é uma vogal. Então, entre uma consoante e uma vogal, nós temos quem? O S. Pensamento. Quem vem antes do S, que tá de azul? O N. N é consoante. E quem vem depois do S? Vogal. Então, entre consoante e vogal. E o que acontece agora? Entre vogais, S com som de Z. Então, aqui o S ele tem som de quem? De Z. Não tem mais o som de S, não. Perdeu. Nós vamos escrever um Szinho lá no texto, no caderno. Mas, quando falamos, vai ter o som de Z. Por exemplo, mesa, zá, tem o som de Z, mas nós colocamos um S, porque está entre a vogal E e a vogal E, A. Vogal E e vogal A. Casa. Está entre a vogal A e outra vogal A. Vocês podem ver aí, casa. Está entre duas vogais. Então, nós colocamos quem? O S, só um. Aviso. Já estou dizendo, som de Z. Então, eu vou colocar, se está entre duas vogais, que é a I e a O, eu vou colocar quem? Z? Não, eu vou colocar o S. Então, mesa, casa, aviso, vou colocar apenas um S, porque está entre vogais. E agora nós vamos para SS com som de S. Então, nós vamos aí começar a utilizar dois S's. Nós temos aí pássaro, osso e massa. Todos eles estão o quê? Com dois S's. E esses dois S's estão onde? No começo? Não. Esses dois S's estão no meio, como vocês podem perceber. Então, são empregados no meio de palavras. Então, toda vez que estiver no meio com som de S, eu vou colocar dois S's. Vou escrever dois S, mas quando eu falo, tem o som de quem? De S, né? Que eu vou colocar dois. Então, no meio de palavras, eu tenho que colocar dois S's. E quando eu vou fazer a separação silábica, as letras ficam em sílabas diferentes. Como vocês podem perceber na palavra pássaro, pássaro. O S ficou junto? Não, nunca fica junto, tá certo? Na hora que for separar a sílaba, um S vai para uma sílaba e o outro S vai para outra sílaba. Nunca podem ficar junto. Então, lembrando, o SS eu emprego no meio de palavras, no meio quando se tem o som de S. Página 58. Então, na página 58, tem na imagem de um menino com a massa e tem outra menina com suco. Suco e massa. E na letra A tá, pinte a letra S nas palavras. Então, a letra S e a letra SS. Letra B. Os sons representados pela letra S em suco e por SS em massa são o quê? Diferentes ou iguais? Iguais, né? Vocês vão marcar que são iguais. E agora aí, na questão 6, vocês vão fazer a separação
divisão silábica, tá certo? De cada palavrinha. Já na 7, complete o quadro seguinte com as palavras da atividade anterior. Então, a separação silábica que você fez em cima, você vai estar colocando as palavrinhas aí embaixo. As palavras que tem só um S vão para um lado e as palavras com dois S vão para o outro. Já na página 59 tem encontre no diagrama palavras com SSS. Então, aquelas palavrinhas que estavam lá, vocês vão estar aí, ó, circulando no diagrama. Palavras que tem S e SS. Na página 60 tem retextualização de HQ para texto narrativo. O que é esse HQ? Histórias em quadrinhos que vocês aprenderam. Então, aí vocês irão produzir uma história em quadrinhos, tá certo? Não estão com coleguinha, mas podem fazer individualmente, tá certo? Essa história em quadrinho. E aí, na outra parte, vocês vão ter, ó, esse quadrozinho para estar colocando as suas sugestões que vocês colocaram. E aí tá pedindo para vocês contarem uma história em quadrinhos, uma história que só você conhece. Então, você pode estar aí no primeiro colocando o título, o nome do personagem e o lugar onde as ações ocorreram, tá certo? A história que você queria contar se estivesse em sala, tá certo? Vocês colocam aí. E por hoje é só.